ao fim que esperais. Eu sei que o Senhor espera algo de Deus, e o Senhor, o pensamento que Ele tem em relação a ti é de paz. Paz é harmonia, prosperidade, é socorro, é graça. Que o Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém? Quero aqui deixar uma pequena lembrança para o Senhor. Deus abençoe. Pastor Marco, nós intensificamos esse laço, de amizade num momento bem crucial, não foi, Pastor Peter? Foi lá na igreja do Pastor Peter. Nós estávamos numa sessão, tirando uma semana em cada igreja, no Pastor Marcos, depois no Pastor Peter, depois no Pastor, passamos aqui também, né? E quando nós estávamos lá na igreja do Pastor Peter, eles roubaram o carro dele. Nós entramos para orar, quando saímos, cadê o carro? Mas Deus é tão bom. Só levaram o terno dele e a Bíblia. Aí o óleo e unção. Então já virou pastor em algum lugar aí, do lado. Só levaram isso dele. Mas o carro 2 semanas sumido. Desde o segundo dia já estava lá no pátio, ele ia no posto policial e eles não davam notícia do carro. Na mala do carro tinha um equipamento lá avaliado em mais de R$1.000, né, pastor? Ele tinha comprado. Mas o Senhor é bom. Então foi esse o tempo que nós nos conhecemos, orando, né? Estamos até hoje nesse laço de amizade criado no Senhor. Pastor Peter, Pastor Marcos Fernandes, foi o período que a gente fez aí esse laço de amizade. Abra sua Bíblia comigo, o Salmo de número 23. Um salmo bem conhecido, Salmo de Davi. Eu quero trazer uma breve palavra sobre este salmo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém? Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Queridos, o Salmo 23 é um salmo bem conhecido. Ele tem uma mensagem, observando ele, e o cenário religioso na terra. O Salmo 23 ele é uma das passagens mais amadas da Bíblia. Ele fala também sobre a liderança, ele fala sobre o amor, ele fala sobre o cuidado, ele fala sobre o zelo de Deus para conosco. Olhando esse salmo, através dos séculos que se passaram, esse salmo ele ganhou para si mesmo o lugar supremo na literatura religiosa, mundialmente falando, pelo fato do Salmo 23 ser um dos salmos mais conhecidos. Depois vem o Salmo 91. Todos quantos leem se importam, sem se importar com a idade, a raça ou a circunstância, encontram neste salmo tranquilidade e uma beleza em seus pensamentos, também uma amplitude dentro de uma profundidade de discernimento espiritual que tanto satisfaz quanto quem toma conta da sua alma. Ao olhar o salmo, ele pertence à classe que transpira confiança na fé no Senhor. A confiança em Deus, ele é um tema central na fé
E ele pode ser explorado de várias maneiras. A confiança é uma firme crença na fidelidade, na verdade, na habilidade ou na força que Deus, pelo seu poder, Ele tanto nos capacita, quanto também Ele age a nosso favor pelo seu poder. Isso nos possibilita um desenvolvimento de uma confiança em Deus, que nada mais é do que uma conexão verdadeira, íntima e santa, através daquele que era imundo, mas foi justificado pelo sangue do Cordeiro, alcançado pela graça de Deus, justificado por Cristo. É por isso que Paulo ele escreve: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para os que estão em Cristo não há condenação. Para os que estão fora de Cristo há condenação. Mas o que é estar em Cristo? João ele escreve no seu Evangelho, se não me falha a memória, capítulo 15, verso 14, o inverso. Jesus dizendo que se vós fazer o que eu vos mando, vocês são meus amigos. Somos amigos dele quando obedecemos o que ele manda. É por isso que o salmista, Salmo 125, ele diz: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O Salmo 62, no verso 7, ele diz assim: em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza, e o meu refúgio estão em Deus. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Glória a Deus. Obrigado. Falar do pastor, irmãos. Aleluia. Pastor, dependendo de onde ele estiver, ele é ambulância, ele é juiz, ele é advogado. Tem um amigo meu que ele saiu para o campo para pastorear, e o primeiro lugar que ele foi pastorear, 2:30 da manhã, uma criança de 5 anos bate na porta dele, gritando ele, dizendo: papai está querendo matar a mamãe. Ajoelhou em cima dela e está com a faca na mão. Vamos lá, pastor. Dizer, quando chegou, quando ele viu aquela cena, ele falou assim: é isso que é ser pastor? Aí ele teve que intermediar. Ele entrou em oração, e o homem com a faca já tinha riscado o corpo da mulher, e o homem embriagado, possesso. Mas ser pastor vai muito além de carregar um título. Ser pastor, ao observar esse tema, dessa gratidão, a qual o Salmo 23 ele expressa, ele traz algo de suma importância para nós. Falar dessa importância de sermos gratos. E hoje a gente vê a figura pastoral, cada dia que passa. Um dia eu questionei a Deus: por que eu erro e os demais levam a culpa? E o Senhor me fez entender que nós somos um corpo. É por isso que quando você vê na rede social as pessoas marretando a vida de um pastor, pegando o título e ridicularizando, é porque aquele que escandalizou, ele faz parte do corpo aonde todos nós estamos inseridos. E ao olhar o texto, esse papel do pastor, aonde Davi ele pega a figura de Deus, falando do cuidado, o pastor que cuida, o pastor que guia, o pastor que alimenta, o pastor que preocupa com o que o rebanho precisa se alimentar. Davi estava falando de Deus. Mas olhando a figura dos pastores que aqui estão, eles trazem uma representação de Deus cuidando de nós num todo. O pastor, em relação a Deus, ele também é uma ovelha, mas em relação à igreja, ele traz consigo não só o título, mas o pastor,
ele está sempre preocupado com o seu rebanho. Ele preocupa com os inimigos que vêm para roubar a paz, roubar a identidade, roubar a família, tirar algo. O pastor está sempre ali de olho. É por isso que você vai encontrar alguns pastores, às vezes, ele é mais rígido, ele é mais severo na sua forma de tratativa, por causa da sua preocupação. Então a figura do pastor, olhando pelo Salmo 23, esse papel do pastor em cuidar de almas e também guiar a comunidade cristã a um patamar que Deus, é Ele que pede isso: seja santo porque eu sou santo. Aí a gente vai para o verso 12 do capítulo 4 do livro de Efésios, e a gente vê a responsabilidade dada por Deus aos pastores, que é o aperfeiçoamento dos santos. Aperfeiçoar a vida de alguém, lapidar, tirar toda a impureza, tudo que vem lá de fora de uma alma, está na mão do pastor, a qual Deus lhe confiou, e trabalhar dentro dessa questão. Deus, ele nos guia em tempos difíceis, ele nos socorre. O salmista, ele diz, no Salmo 40, verso 1, diz assim: esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, pôs um novo cântico na minha boca, o hino ao nosso Deus. Muitos o verão, temerão, confiarão no Senhor. Por intermédio de quem? Por intermédio da figura do pastor. O pastor na igreja, ele é uma figura central entre nós, os homens que Deus levantou. Ele tem dificuldade como você tem, ele enfrenta problemas como qualquer um de nós enfrentamos, ele passa por tempos de tempestade, de dificuldade. Eu estive em Portugal recente, estava pregando numa igreja, eu acabei de pregar, eu fiquei 3 dias passando mal, e o pastor, quando terminou o culto, ele me chamou, e ele disse: eu vou te contar uma história que tem uns 20 dias que eu enfrentei aqui. Morreu uma jovem da igreja, só que a mãe dela era uma bruxa. E quando ele estava, deu meia-noite no ponteiro de relógio, ela entrou dentro da igreja e disse: eu quero o corpo, porque eu preciso fazer um trabalho com ele. E o pastor disse para ela: o corpo não sai daqui. Aí ela foi embora, trouxe mais 2 bruxas com ela, e chegou e disse: agora nós vamos levar. E ele chegou e disse: esse corpo pertence ao Senhor Jesus Cristo. Se ele deixar, vocês levam. Se ele não deixar, quem tocar, cai por terra. Quando elas tocaram no caixão, caiu as 3. E segundo ele, os demônios saíam de 2, entrava em uma e ela levitava, e ficava fazendo aquela transferência de demônios. Ora saía de uma, ora saía da outra, ora entrava em uma, ora entrava na... E ele ficou batalhando de 00:40 até às 6 horas da manhã. Isso é a vida de um pastor. Olhando para a pessoa de Deus, o cuidado que ele tem comigo e com você. Quantos trabalhos eu e você damos para Deus? Quantas vezes nós